Shalom, 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 shalom para todos. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Não sei a hora, né, que você vai assistir essa live. Sejam bem-vindos a esta live. Se é a primeira vez que você entrou, meu nome é Luciane Karaoka. Eu sou criadora do grupo SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo. Ok? Nós estamos aqui para trazer pessoas para abençoar a sua vida, para estar abençoando a sua vida. Por isso, se você é a primeira vez que entrou e não conhece o nosso trabalho, né, a nossa página, lembre-se que a única motivação do nosso coração é chegar aonde os nossos pés não estão chegando, falando de um assunto tão relevante, tão importante, né, que é a depressão, o mal do século, né? Esta noite nós vamos ter a presença da terapeuta Ana Kanaoka. Gente, que privilégio! Que privilégio! Né? É a minha filha, Ana Kanaoka, ela vai estar conosco e nós vamos estar falando de TDAH e a depressão, né? Por isso, se você está online, está entrando, dá um oizinho aí para mim, dá uma boa noite, compartilhe esta live. Eu tenho certeza que essa live vai trazer ferramentas, entendimento para você ou para outra pessoa, né? Que esteja passando exatamente por esse processo. Por isso, compartilhe mande inbox, né, para os seus amigos, para os seus familiares, manda esta live, envia para quem você sentir no seu coração, porque eu tenho certeza que vai trazer algo no coração dessas pessoas, tá bom? Ana, se você já está aí online, eu enviei o convite para você. Deixa eu ver aqui. Já foi enviado, tá bom? Ok, já foi enviado, basta você aceitar para a gente dar prosseguimento a esta live. Este grupo foi criado há 3 anos atrás, e este ano de 2022, que fez exatamente 3 anos, em setembro, né? Quando nós comemoramos, né, na realidade, a conscientização, né, da luta contra o suicídio. E nós trouxemos em setembro 2 lives semanais com profissionais, com pessoas maravilhosas, abençoadas, trazendo aí, né, ao coração das pessoas ferramentas, ajuda, né, tanto espiritual quanto ajuda profissional. Nós não descartamos de forma alguma, né, a ajuda, né, da ciência, a ajuda dos profissionais, aqueles que estudaram, que pode trazer aí, né, exatamente ferramentas e uma ajuda precisa, né, às pessoas que necessitam, que tem casos mais graves, ok? Deixa eu ver aqui, já enviei, ok. Ana, se você entrou, é só você aceitar o convite que já foi enviado para você, tá bom? Eu estou te aguardando. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês, né, que vão assistir depois, ou você que vai compartilhar essa live, porque eu creio que em nome de Jesus o Senhor tocará no seu coração e você talvez conheça alguém que precisa conhecer este grupo, né? Este grupo, eu não estou sozinha, soldado sozinho não vence guerra, né? E o Senhor trouxe aí comigo algumas pessoas abençoadas. Nós temos o nosso intercessor, né? Todos nós somos intercessores, mas nós temos um intercessor aí, o pastor Rodrigo Andrade, é também administrador do grupo, abençoado, é o nosso intercessor, number one deste grupo e da sua vida, né? Se você quiser entrar no grupo, nós temos o grupo privado do SOS Oração, nós temos esta página do SOS Oração e nós temos também o Instagram do SOS Oração. Ana quer participar com você. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Aprovar. Vê se foi. Vê se está certo.
Deixa eu ver aqui, Ana. Olá. Olá. Olá, boa noite. Deu Boa certo? Foi noite. difícil? Não deu para Você entrar me pelo ouve? computador, então estou entrando pelo meu telefone. Espera um pouquinho, me perdoe. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui rapidinho, tá bom? Creio que vai dar certo. Eu comecei falando. Eu não sei se vocês estão me escutando. Você me escuta, Ana? Sim, sim. Perfeitamente? Você escuta melhor agora? Perfeito. Perfeito? Boa noite, minha querida, Boa amada, noite. queridíssima. Que privilégio. O Senhor é tão bom que Ele fez eu viver para passar por essa experiência gloriosa. Que privilégio meu ter Amém. você na página nos abençoando no SOS Oração. Glória a Glória a Deus. Deus. Eu gostaria que você se apresentasse. Por favor, se apresente. Sim, sim. Meu nome é Ana Ramayane Kanaoka Dias. Todos me chamam de Ana Kanaoka. Eu estudei na Universidade de Tsukuba, que fica em Ibaraki, né? E eu estudei 6 anos sobre a ciência da deficiência, que no caso seria como tratar crianças que têm autismo, que têm vários outros tipos de síndromes e traumas. E eu estudei por um bom tempo sobre o ABA, que em português a gente chama de análise do comportamento aplicada. E eu estudei 1 ano e meio, mais ou menos, na Universidade dos Estados Unidos da Flórida, na Universidade Florida Tech, também sobre o ABA, e isso realmente me ajudou a tirar o diploma de BCBA, que a gente chama em inglês, mas em português seria a analista do comportamento certificada, no caso. E é o que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho como terapeuta e eu trato crianças, né, com autismo e com outros tipos de síndromes também, Transtornos. incluindo o TDAH, né? E hoje eu estarei falando um pouquinho, né, sobre como está ajudando, né, não só crianças, mas também adultos, né, que têm TDAH e também que ao mesmo tempo têm depressão. E assim, o que eu vou falar hoje, né, eu vou falar não como a minha parte do ABA, mas eu vou falar mais sobre, baseados nas pesquisas que eu venho lendo sobre depressão e o TDAH, que tem várias pesquisas que falam muitas coisas que pode ser de benefício para você que está ouvindo hoje, né? Se Deus quiser. Amém, amém. Glória a Deus, eu glorifico ao Senhor pela sua vida, né? Eu sei que você chegou agora do trabalho e foi uns minutinhos aí para a gente poder estar entrando e falar desse tema tão relevante, né? Não somente da depressão e de outros transtornos que acabam desencadeando exatamente, né, a depressão. E algumas pessoas, elas mandam sugestões, né, para mim poder assim discutir, sugestões assim, o que pode causar, e a gente já falou de muitas, mas muitas formas que levam as pessoas à depressão, o mal do século, né? E uma delas eu gostaria de trazer para as pessoas para elas entenderem, porque muitas pessoas confundem o TDAH com a depressão. Pode estar junto? Sim, mas pode estar separado? Com certeza. E a gente não pode confundir isso. Então, já para começar esta live abençoada, Ana, eu gostaria que você trouxesse para nós, assim, de uma forma simples mesmo, o que é TDAH, para as pessoas entenderem. E já trazendo isso aí, qual é a relação do TDAH com a depressão e suas diferenças. Você pode englobar exatamente isso e trazer assim para nós. Por favor, você está com a palavra. Obrigada. Para começar, né, eu queria estar dizendo assim que qualquer tipo de transtorno assim que você quiser saber, o melhor lugar para você ir e buscar as informações corretas seria na quinta edição do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Esse é o nome, na verdade, oficial do livro que fala de todos os tipos de transtorno que você pode imaginar. Depressão, bipolaridade, autismo e tudo quanto é outro tipo de transtornos que existem, né? E se você quiser ter
realmente informações corretas, porque às vezes a gente acaba indo em Facebook, no Google, no Wikipédia, mas é muito importante a gente ter informações corretas de fontes seguras. Então, vou repetir o nome. Se você quiser mais informações, vá para a 5ª edição do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ok? E sobre o TDAH, você vai conseguir encontrar lá a lista dos critérios para que você possa realmente dizer se você mesmo ou alguém tenha TDAH. Mas assim, eu vou falar basicamente, né? As duas características maiores do TDAH é a desatenção e a hiperatividade. Essas são as duas maiores. Dentro da hiperatividade, a gente também diz que existe a impulsividade. Então, essas seriam as características maiores do TDAH. Agora, a depressão, ela já é um outro tipo de transtorno mental, né? A depressão, ela já tem como característica o humor deprimido. Ela tem também sintomas como insônia. Ela também tem a parte do sentimento de inutilidade. Ela tem o problema também de perda ou ganho significativo de peso. Então, existem vários tipos de características que são dissemelhantes com o TDAH, que não são iguais, né, no caso. Só que, sim, existem sim características parecidas. Eu vou digitar duas, na verdade, que são as maiores, mais parecidas, né, dos dois diagnósticos, ok? Dentro do TDAH, você vai encontrar que existe uma característica que fala assim: com frequência tem dificuldade de manter a atenção. Isso é uma das características do TDAH. E dentro do diagnóstico que você vai ver também ali na lista da depressão, você vai encontrar essa característica: capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. Então, nas duas, você vai ver que tem essa semelhança de não conseguir se concentrar ou de manter a atenção, ou essa parte, assim, realmente é um pouco parecida. E outra característica que também eu quero estar mencionando é agitação. Dentro da hiperatividade, ali da lista da hiperatividade do TDAH, você vai encontrar que uma pessoa com TDAH, ela frequentemente agita as mãos ou os pés, ou se remexe na cadeira. Essa é uma característica de quem tem TDAH. Agora, quem tem depressão, ela, na verdade, tem esses dois tipos de característica, né? Ela tem a agitação ou retardo psicomotor quase todo dia. Então, ou ela fica um pouco mais lenta, ou ela fica muito agitada. Então, essa parte da agitação, sim, é um pouco parecida com o TDAH. Mas se você ler realmente essas características, você vai ver que tem muito mais de semelhança, quer dizer, tem muito mais diferença do que semelhança. Porque são dois problemas mental totalmente diferente. Depressão, TDAH, eles são totalmente diferentes. E assim como a irmã Luciane estava explicando, né? Tem pessoas que têm os dois e tem pessoas que têm um ou o outro e que não tem os dois juntos, né? Então é importante a gente conhecer um pouco mais dessas características. E se você quiser saber mais, vá para a 5ª edição do manual que eu acabei de mencionar um pouco anteriormente. Interessante, né, Ana, você trazer exatamente, né, direcionando as pessoas para irem buscar exatamente informações corretas, né, Sim. uma fonte confiável, né. Hoje em dia, muitas pessoas vão na internet, pega qualquer fonte e ali começa a pesquisar, começa a preencher um formulário, se
né, traz um diagnóstico para si próprio e acha que tem aquele problema e talvez não tem nada a ver com aquele problema. Por exemplo, TDAH é transtorno déficit de atenção, que também o H no final, que quer dizer a hiperatividade, porque pode ser que tem pessoas com TDAH, com déficit de atenção, que tem a hiperatividade no corpo, no físico, e tem umas que tem, uma não, todas têm, vou dizer, mentalmente, né? Então, essa diferença, porque pode ser que tenha pessoas que não têm exatamente a hiperatividade no físico. Então, TDAH, a pessoa precisa entender que é transtorno déficit de atenção e hiperatividade, mas pode ser que muitas pessoas não tenham hiperatividade. Tanto é que quando você vai estudar o TDAH, você descobre que muitas pessoas olham o TDAH na parte mais masculina. Os homens, muitas das vezes, têm um número muito maior de TDAH e as crianças, né, os meninos, né, e pela hiperatividade, pela impulsividade. E as meninas, não. Então, eles colocam esse número um pouquinho maior para os meninos, mas não é verdade, porque na realidade a hiperatividade ela pode ser tanto física quanto mental. E o TDAH, o que acontece? Eu vi um comparativo muito interessante na internet que diz que as pessoas com TDAH, elas é um Porsche, entendeu? Com um motor, entendeu? Potente, um aceleramento mental tão potente, mas que ela não consegue lidar. É a mesma coisa de você pegar a chave de um Porsche que pode fazer quilômetros e quilômetros aí, que tem uma potência imensa, mas a pessoa não consegue manejar porque não entende exatamente como funciona o Porsche. Uma pessoa de TDAH é exatamente isso. Ela tem exatamente uma mente acelerada, uma mente com uma potência muito grande e ela acaba se embaralhando exatamente diante de tanta informação e ela não consegue, ela tem esse déficit, né, de atenção, de entender o que está acontecendo com a mente dela pela velocidade da mente dela, né? Pessoas com TDAH podem ter outros transtornos associados, Ana, ou não? Sim, sim, existem outros transtornos também que elas podem ter, né? E é muito interessante, assim, você ver que tem muitas pessoas que têm TDAH que elas só são diagnosticadas com TDAH. E elas não sabem que elas podem ter outros tipos de transtornos e elas acabam pensando assim, eu sou diagnosticada com TDAH, então só estou tratando o TDAH. Mas existem sim outros transtornos que elas podem ter também. Eu vou estar citando alguns, né? Elas podem ter transtorno de ansiedade, por exemplo, até crise de pânico, medo de sair para fora, onde tem muitas pessoas. Elas podem ter depressão, né? Assim como a gente estava mencionando. E ela também pode ter transtorno de bipolaridade. Na verdade, muitas das pessoas que têm TDAH, muitas delas têm esse transtorno de bipolaridade. Bipolaridade não é dupla personalidade, é diferente. Bipolaridade é quando você é muito hiperativo no momento e você acha que você consegue fazer tudo, que o mundo está nas suas mãos e que você pode tudo, você é tipo um Superman, uma super mulher. E no próximo momento, você está com depressão, querendo morrer, querendo se suicidar e querendo acabar com a sua vida. Então, essa é a bipolaridade, no caso, né? Então, muitas pessoas que têm TDAH, elas podem ter bipolaridade. Pelo fato delas também ter essa característica da hiperatividade, no caso, né? E da impulsividade também. E também elas podem ter um estresse muito alto, que pode trazer também transtornos de personalidade. Então, é muito importante, né, que elas venham a se informar verdadeiramente, né, de todos os detalhes, né, de cada tipo de transtorno, se realmente ela necessita de ajuda, porque o que eu acho importante não é só você ir buscar um título de algum transtorno para colocar aqui em você e falar, eu tenho transtorno tal. O importante é você saber para poder buscar ajuda. Porque qual é o
significado de você apenas obter um nome, tipo, eu sou depressiva, eu tenho TDAH, e acabar ali. Não tem muito sentido. O importante é você saber realmente em que área você está tendo dificuldade e que está dificultando você a viver uma vida de melhor qualidade e realmente buscar ajuda, né? Buscar ajuda em lugares que realmente são profissionais para poder te ajudar com isso. Interessante, sabe por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm algumas dificuldades na vida, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que eu também estava vendo. Pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade de terminar tudo que começam. Né? Seja uma leitura de um livro, seja qualquer coisa que ela vai fazer, ela não consegue terminar. Ela tira o foco daquilo, no meio do caminho não fica mais interessante, elas não conseguem terminar. E elas podem terminar, né? Elas com uma ajuda apropriada, né? Buscando ajuda. Aí depois ela não termina, fala, não, mas é normal, sabe? É porque eu tenho TDAH, por isso que eu não terminei. Só que não pode ser dessa forma. Então você tá, nossa, excelente dica que você está trazendo. As pessoas não somente eu fui diagnosticado com TDAH, então tudo eu coloco culpa no TDAH e os meus fracassos todos vão pro TDAH. Então, tipo assim, eu classifico tudo que dá errado no TDAH e não faço nada para melhorar a minha qualidade de vida, né? Então, é muito bom procurar. E deixa eu falar uma coisa para você. Crianças com TDAH, por exemplo, né? Podem apresentar transtornos de conduta, de aprendizagem e depressão e ansiedade ou não? Como seria isso? Sim, sim. E, na verdade, existem várias pesquisas, né, que falam sobre isso, né? Falam sobre a relação entre TDAH quando criança e depressão quando adulto, né? E eu queria estar explicando, né, uma pesquisa que foi feita em 2006, eu creio, que falou assim, né? Que existe uma relação, sim, entre TDAH quando criança e depressão quando adulto. Desculpa, é uma pesquisa de 2020 do Regling. Se você quiser pesquisar mais, você pode estar buscando essa pesquisa do Regling de 2020, que diz assim: uma criança diagnosticada com TDAH tem 6 vezes mais chance de ter depressão no primeiro ano do diagnóstico dela, comparado com crianças que não têm TDAH, ok? E uma criança com TDAH, ela tem 2 vezes mais chances de ter depressão dentro de 5 anos depois do diagnóstico dela, comparado com crianças que não têm TDAH. Então, você pensa, uma criança ela foi diagnosticada com TDAH. A partir daquele momento, vai começar a luta para que ela não venha ter depressão. Porque aí você vai ter noção de que ela realmente tem características que vai dificultar ela ter uma vida de mais qualidade. Porque o que realmente dificulta a qualidade de vida de uma pessoa, uma criança, né, com TDAH, não é o fato dela ter TDAH, é o fato dela não ter ajuda suficiente no ambiente onde ela está. Compreendo. O que isso causa? Isso causa exposição a um ambiente estressante, certo? Por exemplo, ela vai sempre ter confronto com pessoas em volta dela. As pessoas vão falar, você é muito... você não para, você tá a mil. Nossa, você tem que se acalmar. Desacelerar. Isso, você tem que desacelerar. Ou, às vezes, uma pessoa com TDAH, ela esquece coisas frequentemente, por mais que são coisas diárias, como guardar uma blusa dentro de uma gaveta. Aí, todas as vezes, a pessoa em volta dela vai falar, por que você não guardou? Eu falei para você guardar. Olha aqui, sua meia aqui no chão. Então, ela sempre vai ter esse confronto em volta dela, que vai trazer muito estresse. E também, ela pode ter o problema na escola de bullying. Porque, muitas das vezes, crianças com TDAH sofrem bullying. E, através disso, sim, ela pode obter alguns problemas no comportamento, né? Por tentar se proteger, ela acabar tendo que fugir da classe, por exemplo.
E isso é um dos perigos que acontece na escola, porque uma criança que está durante a aula, ela foge, a professora não tem como ir correr atrás e deixar as outras 30 crianças dentro da sala de aula. Então, existem vários tipos de problemas que podem ocorrer também dentro da escola. E também, sim, desvantagens na parte do estudo podem ocorrer, sim, na parte acadêmica, no caso, né? Delas terem atraso nos estudos por elas serem realmente, assim, por causa dessa desatenção que elas têm, sabe? Muitas vezes as pessoas com TDAH parecem que elas não estão escutando. Por mais que você fala a instrução, você fala, olha, 2 mais 2 é 4. Elas talvez perderam essa primeira parte do 2 mais 2 e ela só ouviu 4. E ela fala, 4? 4 o quê? Então, sempre ela vai ter essa parte da desatenção que vai dificultar ela no aprendizagem, né? Então, é importante saber que todas essas coisas, essa falta de ajuda no ambiente pode cooperar para dificultar ela ter uma vida com mais qualidade. Então, o suporte é necessário. Então, uma pessoa com TDAH, ela tem esse tipo de interferência na vida social dela. Se ela não tiver ajuda, Sim. Isso vai dificultar muito o desenvolvimento dela. Sim. Aí a ajuda vai ser mais difícil ainda. E isso pode trazer exatamente, levá-la a uma depressão. Você diria isso? Sim, sim. Por isso mesmo que, como eu falei, né? Elas têm 6 vezes mais chances de ter depressão desde quando criança mesmo, por causa que realmente esse ambiente com falta de ajuda e com falta de compreensão pode trazer uma qualidade de vida muito baixa, o qual vai facilitar, no caso, ela ter depressão futuramente, né? Por isso que um tratamento é muito preciso. Né? É exatamente isso que a gente sempre está trazendo aqui no SOS Oração. Nós somos cristãos, sim, nós acreditamos que Jesus tem o poder de cura, sim. Amém. Jesus curou e continua curando no nosso tempo. Temos que acionar nossa fé, sim, mas nós não dispensamos a medicina, nós não dispensamos os terapeutas, nós não dispensamos a ciência, os psicólogos, psicanalistas, os psiquiatras, não, de forma alguma. Né? A gente sempre está trazendo assim, se você precisar migrar de um para o outro, para que você tenha qualidade de vida, é essencial que você faça, né? Deus deixou exatamente esses profissionais para nos ajudar, né? Para trazer esse conforto para nós, né? Então, você tem que entender que nós temos que buscar ajuda espiritual, cuidar do nosso espiritual, mas nós também temos um corpo, né? E nós precisamos cuidar desse corpo e desta máquina, né? Que é a nossa mente, que está aí nos desafiando com tantos transtornos, tantas doenças mentais têm acarretado a vida das pessoas e muitas delas, sem informações precisas e seguras, acabam se trancando dentro de casa, vivendo uma depressão. Existem pessoas que estão com depressão, que têm TDAH e não sabem que tem TDAH. Não é verdade, Ana? É verdade. E, assim, uma coisa assim, muito importante lembrar também é que muitas das pessoas que têm TDAH, elas não só também, elas podem ter depressão, mas muitas delas também tentam o suicídio. E sem saber que elas têm depressão, né? E se dizem, né, que um adulto, né, com TDAH tem mais chance de tentar o suicídio comparado aos que não têm TDAH. São 14 vezes 3%. Então, eles têm 14% mais chances de tentar o suicídio do que pessoas que não têm o TDAH. Por mais que eles não sabem o diagnóstico deles de depressão, eles podem tentar o suicídio, né? E é muito importante você saber realmente as dificuldades que você tem, né? Se você tem se sentido muito só, se você tem se sentido assim, com um sentimento muito triste e deprimido, e você se sente como se a morte fosse a única saída, é necessário você buscar ajuda. E eu digo não só na parte
profissional, que também é muito necessário, mas também dentro da igreja, já que nós somos, né, irmãos e irmãs em Cristo, é importante você ir conversar com o seu pastor e falar que você tem se sentido deprimida e você precisa de uma ajuda espiritual, de oração mesmo do Amém. pastor, e que outras pessoas também dentro da igreja possam estar conhecendo, né, o estado que você tá, para poder te ajudar espiritualmente também. Porque somos uma família em Cristo, não é verdade? Verdade. E não tenha vergonha de dizer, porque saiba que até dentro da igreja tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que têm TDAH, tem muitas pessoas que têm depressão e tem muitas pessoas que já tentaram o suicídio também. Então, é importante nós, aqueles que estão realmente com o coração quebrado mesmo, se juntar para poder confessar realmente o nosso estado para nos curar, realmente dar espaço para o Espírito Santo trabalhar para nos curar, não é verdade? Toda cura, ela precisa ser entendida que a pessoa que está passando exatamente por aquilo, ela precisa entender que ela está doente. Ela Sim. precisa aceitar que ela está doente, que ela precisa de ajuda. Aí buscar essa ajuda, eu sei que não é fácil, não é fácil você buscar essa ajuda. Existem pessoas que não têm paciência com pessoas com depressão. Existem pessoas que não têm paciência com pessoas com TDAH. Exatamente. A gente está falando, muda de assunto, fala uma coisa nada a ver. Eu não gosto de conversar com essa pessoa. E em vez de estar ali exatamente trazendo uma instrução, falando com essa pessoa, para que ela possa buscar ajuda e entender que ela está precisando realmente de ajuda para ela própria ter uma qualidade de vida 1000 vezes melhor. Como diferenciar a agitação, Ana, e dificuldade de atenção, tipo assim, de ansiedade, né? E TDAH, assim, trazer essa diferença de uma pessoa achar, eu sou TDAH porque eu sou muito ansioso. Não, de forma alguma. Tem também isso, mas e trazer essa diferença da ansiedade com o TDAH. Então, na verdade, é muito difícil você realmente diferenciar. Até um profissional, ele não conseguiria dizer, essa falta de atenção sua vem do TDAH e não da depressão. Ou chegar em você e falar, essa agitação é da depressão e não do TDAH. Nenhum profissional conseguiria dizer isso, porque isso são coisas que acontecem dentro do corpo humano. E como não conseguimos ver a olhos nus, é muito difícil nós dizermos isso baseado em fatos, né? Sim. Mas o importante aí, na verdade, não é nem distinguir da onde que vem essa agitação, mas o que eu acho, né, muito importante é você saber que você tem esse sintoma da agitação, saber que você tem essa característica da falta de atenção e saber como tratá-los, né? Porque existem formas de tratar, existem formas de melhorar. Então, ao invés de apenas falar, eu tenho agitação, eu tenho falta de concentração, ai, tadinha de mim. Não termina aí, porque é muito importante você buscar ajuda e existem ajudas que realmente vai facilitar a sua vida para você se concentrar mais, ou talvez facilitar para você não precisar ficar tão ansiosa ou agitada, no caso. Então, é importante buscar realmente tratamentos para esses tipos de características e sintomas. Uma pergunta assim importante, por exemplo, uma criança, né, Sim. que vai para a escola e ela foi diagnosticada com TDAH, né? Uhum. Então ela não consegue prestar atenção na aula, ela tira notas baixas. Eu Uhum. estava lendo muitos relatos, né, de crianças e adolescentes com TDAH escondem as provas porque tiraram notas baixíssimas e não consegue levar para os pais porque não quer mostrar exatamente esse tipo, né, de sofrimento. Para ele também é um sofrimento, né? Porque tirou nota baixa mais uma vez e mais uma vez. E isso não tem como, né, mudar. E o que acontece? Os pais acabam, porque tem TDAH, por isso que ele é assim, que ele tira nota baixa. Que conselho você daria, pelo menos assim, agora, no seu ponto de vista profissional, para um pai, quando os professores chegam e falam assim, olha, o seu filho é muito agitado, o seu filho é hiperativo, ele não para sentar,
irritado. No meio da aula, eu tô dando aula de algo e eu pergunto algo, ele responde outra coisa, ele não tem atenção, não traz tarefa. Eu peço para avisar os pais para virem, ele fala que avisou, mas eu acredito que não. E dentro de tantas, né, características, eu acredito que o seu filho aí tem um transtorno de déficit de atenção, né? Aí o pai recebe isso, meu Deus, meu filho tem TDAH, o que faço, né? Que tipo de Uhum. conselho você, como profissional, você daria para esse pai? Culpar sempre o TDAH ou fazer algo para poder melhorar o ambiente? Como seria? Qual seria o caminho? Procurar um psicólogo? Procurar um terapeuta, procurar um médico? Você pode desenvolver isso para nós, por favor? Sim, sim, é uma ótima pergunta, né? E o importante, eu acho que a primeira coisa importante, eu acho que seria realmente olhar que o problema não está na criança, mas no ambiente, né? E eu sempre digo isso porque muitas das vezes o professor ele acaba culpando a criança, né? Fala, ela tem TDAH, é hiperativa, tem falta de atenção, que não sei o que lá. E a gente acaba colocando os nossos olhos realmente só no problema. Mas o que eu sempre falo para os pais, né? Eu falo assim, pai, eu sei que o seu filho, né, ele tem TDAH e o problema acaba aparecendo maior assim na sua frente, mas sempre tenta olhar para o ambiente, no que podemos melhorar, né? Porque sempre há alguma coisa que podemos fazer no ambiente, né? E uma das coisas assim que você poderia conversar com o professor da escola é se teria como diminuir o volume das tarefas da criança ou diminuir o volume de informações que é dada para a criança dentro da aula. Por exemplo, se a criança ela recebe instruções todas assim vocal, então hoje vamos falar sobre a história do Brasil. O Brasil foi e começa a falar tudo no vocal, 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 vocal. Esse é um volume muito grande que a criança vai ter que digerir só aqui no ouvido, certo? Então, como diminuir isso? Talvez a professora ela pode estar dando materiais visuais que pode ajudar na diminuição do volume do que ela explica vocalmente. Isso não só vai beneficiar a criança em si com TDAH, mas também outras crianças que estão ali participando da aula, né? Então você pode estar falando para a professora, olha, meu filho ele tem uma dificuldade muito grande de digerir informações assim que ele ouve. Então teria como você dar para ele assim informações com fotos, com imagens, com desenhos, assim, tudo no papel, porque aí eu posso até rever a matéria com ele em casa, né? Entendi. E Uhum. você está realmente assim pedindo colaboração para a professora, né, no caso. Entendi. E também se você conseguir aumentar a ajuda, por exemplo, pedir para um professor particular vir para sua casa para poder estar ensinando o seu filho. E assim, porque eu creio que muitos dos pais, né, aqui no Japão que trabalham, não tem tempo assim de estar ajudando o filho nos estudos, né? Mas isso não tem problema. Mas assim, encontrar uma pessoa, né, que pode estar te ajudando, uma irmã da igreja de realmente que está ali disposta, falando, irmã, eu estou aqui por você, e você vai lá e fala, você poderia ajudar meu filho com a tarefa dele e pedir, sabe? Realmente não ter medo de pedir ajuda, né? Eu acho que isso seria uma das coisas importantes também. E se possível, né, encontrar profissionais na área que você mora. Eu sei que é difícil aqui no Japão encontrar profissionais assim que falam português, mas assim, tentar encontrar profissionais assim na parte da psicologia e, se possível, também um profissional do ABA, né, que é a área que eu trabalho, porque profissionais do ABA, eles vão estar ajudando você a modelar o comportamento do seu filho para ajudá-lo a concentrar mais nas aulas ou até ele conseguir ter comportamentos de verificar a prova duas vezes, por exemplo, porque muitas das crianças com TDAH, elas escreve todas as respostas ali na prova rapidinho, acabou, acha que tirou 100
e joga o lápis do lado e fala, eu tô demais nessa prova. Mas aí a prova é devolvida e vai ver, só tirou 2 pontos, entendeu? Então, elas têm dificuldade de rever o que ela escreveu, de verificar novamente o que ela escreveu. Então, talvez um profissional do ABA pode ensinar ela ou modelar o comportamento dela nessa parte de rever a prova, né? Para ela poder estar revendo aquilo que ela escreveu, para ver se realmente ela escreveu corretamente, reler cada palavra, cada sílaba que ela escreveu ali no papel, para ver se não tem nenhum erro, né? Então, essas são as ajudas, né, que você pode estar buscando. E para quem não conhece, existem tratamentos com remédios também, né? Que pode te ajudar ao longo termo. E, assim, tem uma pesquisa do Chang, de 2006, né? Essa pesquisa que foi feita, que fala que indivíduos que tomaram medicamentos para tratar o TDAH tiveram 20% menos chances de ter depressão Olha que comparados fantástico. com aqueles que não tomaram medicamentos, né? Olha Então, que benção. isso pode até ajudar na parte da depressão. E também tem medicamentos que podem ajudar na parte da concentração também. Mas é importante você ver isso com o seu médico, né? Então é bom você conversar e falar, que tipos de remédios que existem, qual seria melhor para o meu filho. E pode também realmente estar tentando nessa área. E uma coisa que eu quero enfatizar é que reduzir os sintomas do TDAH através dos remédios é possível. Mas isso não garante que a criança pode nunca ter depressão só porque ela toma remédios, tá bom? Porque existem sim muitos fatores no ambiente da criança que pode trazer a depressão, sabe? Por exemplo, violência dentro de casa, abuso e bullying. Então, existem outros fatores que pode estar trazendo a criança à depressão. Então, eu não vou dizer que se ela tomar remédio, tiro e queda, ela nunca vai ter depressão. Não funciona assim, né? Mas isso pode sim prevenir, porque 20% das pessoas que tomaram, né, conseguiram prevenir a depressão. Então, é bom você sempre buscar informações, conversar com o seu médico e sempre ter informações corretas de fontes seguras. Amém? Obrigada, Ana, de verdade. Já chegamos ao nosso time mesmo, né? Eu quero agradecer de verdade. Eu creio que o TDAH é algo muito relevante, muito importante, que assim, que a gente pode trazer novamente, né, para abranger outro caminho, outras áreas, exatamente para poder explicar melhor para as pessoas, né? É que o nosso tempo já deu mesmo. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração. Deus abençoe Imagina, poderosamente a sua obrigada eu. vida, por abençoar o SOS Oração. E também eu queria pedir, por favor, né, você que assistiu essa live, você que esteve presente conosco esta noite, né? Se você não pegou a live do começo, volte depois, assista novamente, né? Este grupo, a única motivação é trazer ferramentas, é trazer algo, conselhos também, né? E ferramentas para você, para que a sua qualidade de vida melhore. Né? Então, nossa motivação é chegar exatamente nos lares, chegar no coração das pessoas. Por isso, eu peço para você compartilhar de verdade esta live. Se você não conhece o grupo, né? Nós temos o grupo privado, né? O SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no Mundo. Nós temos essa página aonde nós fazemos as lives todas as segundas-feiras. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma live, né, com a nossa administradora também, que me ajuda muito, né, nas lives. A nossa querida Aline Armani Almeida, ela vai estar com a pastora, né, Marinalva, trazendo a continuação da live que ela fez comigo sobre espiritualidade e a depressão. Então, você pode estar compartilhando, conhecendo o nosso trabalho. Existem muitas lives com psicólogos, né, que nós trouxemos desde setembro. Nós temos, trago pessoas que estudam sobre o assunto, pessoas formadas, pessoas que realmente podem trazer uma informação correta,
segura o seu coração, né? Por isso, fique ligado na agenda do SOS Oração, né? Busque ajuda. Nós temos o Instagram também do SOS Oração. Lá também acontece algumas lives com a pastora e psicóloga, também administradora do grupo, pastora Luciana Dias. Por isso, não fique de fora. Se você conhece alguém, né, por qualquer tema que a gente coloca aqui desse grupo para você, seja TDAH, seja ansiedade, seja depressão, em vários níveis da depressão, que a depressão ela não tem só um nível, né? Ela tem vários níveis. Então nós temos trago bastante pessoas aí para trazer exatamente essa informação, esse caminho de ajuda para você melhorar a sua qualidade de vida. Agradecemos aqui, vamos agradecer aqui Maria Matos, Maria Fontes, Dani Carvalho, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Teve algumas pessoas aí que entrou, mas nós estávamos conversando, mas eu agradeço todo mundo que entrou. E se você entrou, compartilhe, em nome de Jesus. Ana, eu gostaria que você terminasse, né, dando o seu grande finale, finalizando, e fizesse uma oração, exatamente, né, pelas pessoas que sofrem de depressão, pelas pessoas que, nesse momento que nós duas estamos aqui conversando, de repente está aí exatamente com pensamento suicida, tentando se matar, porque está sem esperança na vida, está completamente perdida e não sabe o que fazer. De repente tem uma pessoa que ela está em depressão, ela não sabe que tem TDAH e ela precisa de ajuda no TDAH mais ainda do que da depressão. Que você esteja orando por essas pessoas, abençoando essas pessoas em nome de Jesus. Sim, sim. Eu só queria realmente mencionar uma última coisa que eu esqueci de mencionar, é que não só as pessoas com TDAH, né, elas podem ter depressão ou tentativas de suicídio, mas também as famílias, né, com pessoas que têm filhos ou parentes com TDAH. E se a igreja realmente tiver um coração aberto a aprender, eu creio que você vai perceber que quem necessita de ajuda não é só a pessoa, mas a família inteira. Então, se você conhece alguém com TDAH, que você pode estar realmente com o coração assim aberto a aprender, com um coração aberto a amar, não só a pessoa, mas também a família. E não só falar, tô orando por você, tá? Mas que você esteja lá presente para falar, olha, se você precisar de uma ajuda, se você precisar de alguém, me chama. Eu estou aqui para poder servir você, né? É sempre importante nós, como igreja, estarmos preparados para servir uns aos outros, né? Amém. E eu vou estar orando agora Amém. pelas famílias e pessoas com TDAH ou crianças também. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe agradeço, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Eu aqui com a minha mãe maravilhosa, Senhor. Eu lhe agradeço, Pai, porque Tu és um Deus bom. Tu és o Deus que me deu entendimento nessa área. Tu és o Deus que deu esse dom para minha mãe estar entrevistando pessoas. E Tu és o Deus que realmente deu essa oportunidade de estarmos fazendo uma live no SOS Oração. Que o Senhor venha, Pai, através dessa live, tocar os corações, Senhor querido, de pessoas que têm TDAH, de pessoas que têm depressão, de pessoas que têm pensamentos de tentar o suicídio, Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, realmente curar as almas de cada um que está ouvindo esta live, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, está tocando em cada coração, Pai. Se o coração está quebrado, que o Senhor venha restaurar. Se o coração está machucado, que o Senhor venha curar. Oh, Deus amado, muitas vezes, Pai, às vezes os nossos corações, eles são pisoteados, eles são machucados, até por pessoas próximas, ou até por pessoas dentro da igreja, Pai. Ou que essas pessoas, elas possam ver que quem machucou elas não foi Deus, mas foi o homem, que é pecador. Mas, Pai amado, que elas sempre possam voltar, Pai, à Tua presença, porque é ali que nós conseguimos restauração e cura, Pai. Amém, que elas sempre possam voltar, Pai, aonde Tu estás, Senhor. Que o Senhor possa trazê-las, Pai, por mais que elas não tenham forças de ir até a Ti, que o Senhor venha trazê-las a Ti, Papai. Que o Senhor venha curá-las,
completamente, porque eu creio na cura, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E Tu és fiel, por mais que nós não somos fiéis, Senhor. Então, Pai amado, que o Senhor toque, cure muitas vidas através dessa live, que o Senhor venha, Pai, está movendo corações para compartilhar essa live, para poder ajudar pessoas, ajudar vidas, Senhor querido. Que muitas pessoas possam ser tocadas, Pai, e curadas. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, continuar, Pai, com esse ministério do SOS Oração. Que o Senhor venha capacitar a vida da minha mãe. Que o Senhor venha capacitar a vida daqueles líderes que estão levando esse ministério. Que eles não venham, Pai, se decepcionar, mas que eles sempre venham, Pai, está, Pai, buscando, Pai, está fazendo esse ministério para a Tua glória e com alegria, Senhor. Que eles possam continuar com esse ministério para a Tua glória, Papai. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, Ana. Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Que você continue com esse coração ensinável, esse coração lindo, ajudando crianças, né? Amém. Com vários transtornos, e ajudando crianças com autismo, né? É glorioso isso. Quem sabe um dia a gente faz uma live você contando o seu testemunho, por que que você foi para essa área, né? Exatamente, claro que a maior motivação foi fazer exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração, mas hoje, para nós, família, né? Para mim, como sua mãe, para o seu pai, é um motivo assim, de muita alegria, né? Saber que você trata exatamente crianças com vários tipos de transtorno, TDAH, né, bipolaridade, autismo, né? Que Deus te capacite, derrame sobre você sabedoria, né? Muita sabedoria mesmo. A sabedoria é um dom e ele vem de Deus. Que Deus derrame sobre o seu coração e sobre você e que você possa ajudar essas famílias que Deus tem colocado na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar. Você que entrou nessa live, eu peço novamente, por favor, compartilhe em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê o shalom nesta noite, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Vale a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, Ana. Amém. Muito obrigado. Viu? Deus abençoe. Muito obrigada mesmo por me chamar. Um Love beijo. you forever. Forever Plus. Oh, glória. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.